Fala rapaziada, beleza? Bom, hoje eu vim trazer aqui algumas reflexões e alguns comentários sobre a letra da música Universo do BK, uma das minhas músicas favoritas dele. Eu acredito que é uma letra bem densa, é uma letra que tem bastante significado, não são apenas as palavras que estão escritas lá, mas a mensagem é uma mensagem bem profunda e bem útil. É, Essa música é do álbum do BK, O Líder em Movimento, álbum que foi lançado em setembro de 2020. Contexto de pandemia, contexto de quarentena, todo mundo parado, e ele lançou o álbum O Líder em Movimento, que vai falar, a principal temática é essa questão da liderança, é essa questão da atitude, principalmente, a atitude de liderança ou a atitude em congruência com o que você pensa e com o que você sente, atitude intencional. Ele fala muito sobre intencionalidade e, consequentemente, a liderança em como você agindo, como você sendo verdadeiro, sendo uma pessoa atuante, você vai acabar sendo um líder, você vai acabar movendo pessoas e o álbum fala bastante disso, muito em contraponto com o momento histórico que a gente estava vivendo, de todo mundo em casa, todo mundo desesperançoso, todo mundo sem nenhuma atitude, até porque muita gente não tinha como tomar uma atitude ali no momento. Ele vem e resgata essa ideia que é tão importante aí para a gente se manter esperançoso, para a gente manter nosso potencial vivo, porque se a gente não tem ambição, se a gente não se comporta com atitude, se a gente não tem intenção eh, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, a gente vai ficar a esmo, né? Então, até não é indiferente se você tem ambição e se você não tem intenção nas suas atitudes, sabe? Então, bom, o contexto é mais ou menos esse. Essa música Universo é uma das músicas que eu mais gosto, não só desse álbum, mas do BK mesmo. Ele já tem essa característica de uma letra, uma mensagem mais introspectiva. Ele fala muito sobre autoconhecimento, ele fala muito sobre como ele reflete sobre os pensamentos, sobre as atitudes, sobre os sentimentos dele. Então, eu acho que é uma música que vale muito a pena a gente prestar atenção na letra e falar sobre. Então, primeiro verso da música. Esse é meu universo, onde me deito, onde eu sonho, crio os monstros e os destruo. Então, o universo aqui, para mim, é claramente uma referência ao mundo interno, uma referência ao universo que é a nossa mente, né? Falando sobre a complexidade, sobre o tamanho, sobre as possibilidades e contraditoriedades da nossa mente, como um universo mesmo, uma coisa muito, muito grande que a gente não consegue explicar, a gente só consegue entender um pouco tateando ali. Então, ele apresenta um pouco, né? Esse é meu universo. Quando eu me deito, eu sonho, crio os monstros e os destruo. E aí, aqui, falando um pouco sobre o poder dos nossos pensamentos, quando ele fala de sonho, né? Esse aspecto abstrato de como a gente pensa nas coisas. Então, eu crio os monstros e eu os destruo. Eu reconheço problemas, eu crio problemas, eu me revolto com eles, eu crio sentimento de raiva, eu crio sentimento de angústia, de desesperança. Acho que para mim, monstro no sonho aqui tem esse sentido, né? Dos sentimentos negativos, dos pensamentos negativos e pessimistas e tal. E ele fala, eu crio os monstros e eu os destruo. Tipo, eu mesmo crio os monstros e eu mesmo os destruo. A mesma mente que cria problema é a mente que resolve os problemas, sabe? Então, como essa dualidade vive dentro da gente, como ele expressa isso falando que... Ah, acabou a bateria do PC, mano. Ah, tava lendo a música por aqui. Mano, então coloquei o PC para carregar aqui enquanto tá entrando na aba, eu vou falando de onde eu lembro. Então, logo depois desse verso, já chega o refrão da música, né? Olha pra mim, olha pra Lapa, você sabe qual a cor da faixa. É, olha pra Lapa e ele se referindo ao lugar que ele nasceu, né? Lá
a região dos Arcos da Lapa, lá no Rio, Catete e a Glória. E aí, depois ele falando, você sabe qual a cor da faixa? Já se referindo a esse aspecto de experiência, de sabedoria, sobre... Trazendo essa ideia, né? E aí, você sabe qual a cor da faixa? Não paro no tempo e o tempo passa e eu ainda tenho muito para aprender. Então, mais uma vez, falando sobre a importância de ter atitude, importância de não parar no tempo porque o tempo tá passando, tá ligado? Independente de você querer agir ou não. Se você para no tempo, o tempo passa de qualquer jeito. Então, já que o tempo está passando, não pare no tempo, o tempo passa e eu ainda tenho muito para aprender. Então, se colocar nesse lugar de aprendiz, se colocar nesse lugar de uma pessoa que ainda tem o que aprender, que ainda tem o que evoluir, que ainda tem o que se desenvolver, é essencial para uma pessoa que quer crescer na vida. Porque, pô, a pessoa que acha que sabe de tudo, a pessoa que é muito segura de si no sentido de que acha que sabe de tudo mesmo, ela cria uma resistência, ela cria uma casca, ela cria uma. Ela meio que fica estagnada, tá ligado? Tipo, se ela não aprende mais, mano, literalmente, o conhecimento é infinito, tá ligado? Como que uma pessoa acredita que sabe de tudo? Pô, se você parar no tempo, o tempo passa e a gente ainda tem muito para aprender. E nesse sentido. E aí, porra, vem uma das frases mais fodas dessa música, que é quando ele fala assim: o universo não vê bem, o universo não vê mal, ele vê vontades. Então, trazendo o poder da intenção, trazendo o poder da atitude, da ação. O que que ele fala aqui? Eu vou ilustrar isso com um exemplo de uma pessoa que fala assim: porra, mano, eu sou do bem, eu, pô, só penso coisa boa, tá ligado? Eu só sou good vibes, paz, não sei o que, e as coisas não dão certo pra mim, mano. Tipo, as coisas não viram, não funcionam, e aí tem o cara lá que é, mano, bandidão, estelionatário, tá ligado? E tipo, pô, tá ganhando dinheiro, tá vivendo uma vida mó boa, não sei o que. Quem coloca mais intenção nas suas atitudes? Quem coloca mais foco? Quem desenvolve mais as suas ideias? Quem coloca mais as ideias em prática? Aí a pessoa vai falar, pô, mano, eu não pratico mal pra ninguém, por que que as coisas dão errado pra mim? Porque você não pratica o bem pra ninguém, tá ligado? Você pode até achar que pratica o bem por você não fazer o mal. Não, mano, você tem que praticar o bem, você tem que, tipo, tomar atitudes direcionadas, atitudes conscientes pro bem, tá ligado? Porque tem muita gente tomando atitudes conscientes pro mal e o universo não vê bem e não vê mal, ele vê vontade, mano. Se a pessoa tá pensando em fazer uma pá de merda, mas ela tem vontade, ela vai lá e faz, o universo responde, mano. Ele responde, tipo, o cara tá querendo muita grana e ele fala, mano, pra isso eu vou roubar, tá ligado? Ele, pelos meios dele, ele teve vontade, ele foi lá e quis, tá ligado? Com os mesmos meios, se você tiver vontade, você vai lá e consegue, mano. O que diferencia não é o bem ou o mal, é quem tem vontade e quem não tem, tá ligado? E aí ele fala: o universo não vê bem, o universo não vê mal, ele vê vontades. Que a minha vontade seja maior que a dos meus inimigos. Amém, tá ligado? Que a minha vontade seja maior que a dos meus inimigos. Porque, mano, eles podem ser fortes, eles podem ser bem articulados, eles podem. Se eu tiver uma vontade maior que a deles, eu vou superar eles, tá ligado? É aquele meme do Ramondino lá que, pô, o cara bodybuilder, tipo anos treinando aquele shape, tipo, inexplicável, tá ligado? Ele é o maior bodybuilder da história do Brasil. E aí chega algum entrevistador meio gordinho pra ele, assim, e pergunta, mano, se fulano quiser chegar no seu shape, ele consegue? Tipo, claramente zoando pro cara falar não. Ele, tipo, mano, se quiser, sim. E aí virou esse meme do se quiser sim, tipo, qualquer coisa é se quiser sim, porque literalmente, se quiser sim, mano, se você quiser sim, se você, tipo, você é gordo, mano, se você quiser muito virar o maior bodybuilder do Brasil, você vai, porque você quer, e não, nada vai
te parar, mano. Quando você quer, não para. As coisas não te param porque você quer e você dribla as dificuldades, tá ligado? E pensa, mano, num cracudo procurando a próxima pedra de crack, tá ligado? Você tem que ter a vontade de um cracudo procurando a próxima pedra de crack, porque o cara não vai, tipo, sentar na calçada e falar, puta, mano, hoje eu não tô conseguindo arrumar 5 conto, não vou conseguir fumar minha pedra. Não, o cara não faz isso. Ele vai procurar os 5 conto pra fumar a pedra até o fim do mundo, mano. A hora que você tiver alguma coisa que você quer e você tá disposto a ir até o fim do mundo por essa parada, não tem como você não conseguir essa parada, mano. Apenas. Então, o universo não vê bem, não vê mal, ele vê vontades, tá ligado? É isso que o BK falou e é isso que eu entendi. E aí depois ele fala: o universo não vê bem e não vê mal, o universo vê verdades. Aqui, outro parênteses absurdo. O universo vê verdade, mano. O universo age de acordo com a verdade. Não adianta você querer viver de aparência. Se o universo ouve a essência, mano. O universo não ouve a aparência, tá ligado? O universo não vê. O universo sente o que você é. Não adianta você pagar de uma pessoa pura, ou você pagar de uma pessoa do bem, se você não é, mano. Porque, tipo assim, você é do mal, só tá acontecendo coisa ruim pra você. Lei de causa e efeito, lei do karma, tá ligado? Isso irrefutável. O que você faz volta pra você. E aí você, tipo, começa a achar que você merece coisas boas porque você tá fingindo ser uma pessoa boa. E às vezes você não finge nem conscientemente, você tá fingindo inconscientemente, tá ligado? Você quer ter uma aparência boa, você acaba até se enganando, achando que você é uma pessoa boa. No fundo, você sabe que você faz uma pá de merda. No fundo, você sabe. E a parada é essa, tá ligado? No fundo, você sabe que você mente. O universo também, mano, é igual você no fundo. O universo sabe quando você tá mentindo. O universo sabe quem é uma pessoa do bem e o universo sabe quem é uma pessoa que tá fingindo ser do bem. Não adianta você fingir ser do bem e esperar o universo te responder. O universo vê verdades, tá ligado? Não vê bem e mal, ele vê verdade, mano. E aí o BK fala, o universo não vê bem, não vê mal, ele vê verdades. Por que você acha que eu não minto? Isso aqui eu acho muito foda e eu sempre tive, eu tive uma criação assim que abominavam muito mentira, tá ligado? Nunca pôde mentir dentro de casa, isso fez com que eu não desenvolvesse a habilidade de mentir em nenhum lugar, tá ligado? Não tinha a possibilidade de eu mentir. Eu sempre fui muito assim. Depois que eu comecei a ouvir essa música do BK, eu falei, tipo, mano, tem até sentido você ser assim. Tipo, a mentira, ela te ajuda de vez em quando por um curto período de tempo. Mentira tem perna curta, tipo, isso é um ditado popular, não é por acaso, tá ligado? Tipo, uma pessoa que mente muito, a pessoa que vive de mentir, uma hora ela vai cair na própria mentira, uma hora ela vai cair em contradição, tá ligado? Pode não ser ali no momento, mas o universo tá vendo, tá ligado? Que a pessoa tá trapaceando e uma hora vai ser cobrado, tá ligado? E aí ele fala, por que tu acha que eu não minto? Até quando eu falo merda, isso é uma parte de quem sou. Não vou me fingir de bonzinho e depois te roubar. Não sou pastor. Então, é isso de ser verdadeiro, ser congruente, mano. Eu já falei aqui no canal, a congruência entre o que você pensa, o que você sente e o que você fala. Eu acho que isso pode ser um dos conceitos de verdade. Essa congruência entre essas três coisas é agir de acordo com a sua verdade. Então, até quando eu falo merda, isso é uma parte de quem eu sou, tá ligado? Quando eu falo merda, pelo menos eu não tô mentindo. O BK aqui fala, tipo, eu prefiro falar merda do que mentir. Não vou me fingir de bonzinho depois de roubar, não sou pastor. Aí é uma provocaçãozinha aí, né, aos pastores aí que não estão nem aí pra religião, estão nem aí pra nada. É só, tipo, oratória pra tirar dinheiro de gente que tá precisando de fé, que é triste, triste pra caramba. Pode me achar de outro plano, mas o meu plano é o mesmo de todo humano. Carro do ano, bundas balançando e ninguém da casa chorando. E o BK, ele é muito cru, ao mesmo tempo que ele traz umas linhas muito profundas e muito reflexivas, ele fala na lata mesmo, tá ligado? Tipo, meu plano é o mesmo de todo humano, ter o carro do ano, ter várias bundas, ter umas minas, tá ligado? E ninguém da casa chorando, é só isso que eu quero aí. Quando eu começo a falar sobre essas coisas, de entrar no mundo interno e como você se relaciona com o seu próprio universo, os caras acham que eu sou de outro plano. Não, não sou de outro plano, mano. Eu sou desse plano. Meu plano é o mesmo de todos os manos, tá ligado? Só tenho um pouco dessa divergência de que eu costumo pensar demais sobre as coisas que eu penso, né?
Para mim, ele falou isso nesse sentido aqui. Aí ele fala: esse é o mundo real onde reis sentem medo, deuses não aguentam o peso e vontade se perde em desejo. E aí que ele tá cuspindo barras mais uma vez quando ele fala: ah, esse aqui é o mundo real, tipo, pouca teoria, muita prática, tá ligado? Aqui os reis têm medo, aqui os deuses não aguentam peso, tá ligado? Tipo, fala sobre a humanidade de quem tá jogando esse jogo, tá ligado? E aí ele fala: vontade se perde em desejo. O universo não vê bem, ele não vê mal, ele vê vontades. Sabe quando a sua vontade morre, mano? Sabe quando. Às vezes a vontade tá aí, mas ela se perde em desejo. A vontade, pra mim, é uma coisa assim mais distante, é tipo um sonho que você tem, tá ligado? Um propósito, uma aspiração, assim, um chamado interno, quase que isso. Você nasceu destinado a grandes coisas. Compreenda, todo mundo tem uma missão aqui na Terra, ninguém tá aqui por acaso. Cabe a você encontrar qual que é o seu propósito. A hora que você encontrar o seu propósito, você vai acender em você essa vontade. Mas sabe o que pode acontecer? Você sabe o que pode acontecer? Que muita gente se perde antes de encontrar essa vontade, inclusive, é se perder em desejo, mano. É se perder em desejo, porque, na minha visão, vontade é o bagulho espiritual, desejo é o bagulho carnal. Tipo assim, você quer ser rico, vai, sonho de todo mundo, pô, todo mundo quer ser rico, tá ligado? Essa é a sua vontade. Mas o cara tá gastando dinheiro todo fim de semana comprando combo na balada, tá ligado? O cara tá se entupindo de droga, ele gasta dinheiro comprando droga, ao invés de, tipo, gasta dinheiro comprando droga e gasta tempo usando droga. Ao invés de pegar o dinheiro e investir, ao invés de pegar o tempo e estudar e trabalhar. Puta, pode parecer papo de coach, eu não quero parecer um meritocrata aqui falando, eu quero falar sobre ação e reação, causa e efeito, karma, tá ligado? O que você planta é o que você colhe. Não adianta você plantar combo na balada e querer colher um negócio próspero, entendeu? Então, essa parte da noite, essa parte de bebida, droga, sexo, tá ligado? São fofoca, são desejos, são coisas que vão tirar o seu foco, tá ligado? Não deixa você perder o foco, não deixa você perder a sua vontade em prol de desejos. Aí, BK aqui dá uma tirada de onda. Eu sei como o universo funciona, seus motores, seus trilhos, seus amores, seus filhos, condutores e conduzidos. Aí, tipo, ele falando, já tô pegando como que você funciona o universo. Tanto o universo interno quanto o interno, né? Aqui, falando até de macrocosmo, microcosmo, mas não vamos entrar nesse mérito. Aí ele traz outra barra. Esse verso aqui é outra barra. Eu nunca perco, é tudo troca. Eu sempre deixo o que é meu volta. E ele fala isso duas vezes que é pra você não esquecer, tá ligado? Eu nunca perco, é tudo troca. Eu sempre deixo o que é meu volta. Começando do princípio, que o universo é uma coisa só. Você e tudo que existe é uma coisa só, é tudo uma concepção que teoricamente existe dentro da sua cabeça, tá ligado? Eu não tenho nada. Tudo que eu acho que eu tenho é emprestado. Por mais que eu ache que essa garrafa de água é minha, logo menos ela vai ser jogada fora e ela não vai ser minha, vai ser de quem achar ela no lixo. Ela não é minha porque ela não era minha há 5 minutos atrás antes de eu comprar essa garrafinha. Então eu acho, a gente cria essa ilusão de que a gente é dono das coisas, de que a gente possui as coisas. Nada é nosso, mano. Tudo que existe na Terra estava aqui antes da gente chegar e vai continuar aqui depois da gente sair. Nada é nosso, mano. Nunca perco, é tudo troca. Troco as coisas. Umas coisas se transformam em outras. Eu sempre deixo o que é meu volta, e aqui ele fala sobre como ele confia no karma, como ele confia na lei de causa e efeito. Ele sabe o que ele planta, logo ele não tem medo do que ele colhe.
Eu sempre deixo. O que é meu volta, não adianta eu ficar prendendo, não adianta eu ficar me apegando, não adianta eu ficar, tipo, lutando para que aquilo permaneça, tanto bens materiais quanto pessoas, tá ligado? Relacionamentos, amigos, namorada. Não adianta você ficar se agarrando. O universo, ele tem leis muito bem estruturadas que ele vai tirar de você se você não estiver merecendo, e ele vai te dar se você estiver merecendo. Eu sempre deixo o que é meu volta, tá ligado? Não adianta eu ficar segurando uma parada se ela não é minha. E aí, pô, refrão de novo, olha pra mim, olha pra lá, pô, você sabe qual é a cor da faixa, não paro no tempo, o tempo passa e ainda tenho muito pra aprender. E aí ele chega, não posso sair, isso é tipo um pacto. Minha missão e por isso eu mato. Nasci pra isso, é meu destino, é meu caminho, o mundo tem me guiado. Aqui ele fala muito sobre propósito, ele fala muito sobre missão, né? Sobre essa vontade, né? Que ele sente, a vontade que guia ele, que pelo que ele tá falando aqui parece que é forte o suficiente para que ele não perca ela em desejos. Ahn, Aí chega. Não desista agora. Pense que isso é uma corrida onde não importa a volta. Porque não importa mesmo, se a gente for pensar na nossa vida, em existencialismo. Nascemos, vamos morrer. A gente não nasce, morre e depois volta. Não importa quem vai chegar em primeiro, e sim onde tu quer chegar. Qual a tua meta? Mostra, tá ligado? Tipo, não importa quem vai ganhar a parada primeiro. O que importa é o quanto você quer, mano. Se você quer, você vai ganhar. E, tipo, isso é outra distração. Tipo, ah, mano, eu quero muito ter uma casa foda. E aí eu abro o Instagram e eu vejo um maninho com metade da minha idade, com uma casa 2 vezes mais foda do que eu imaginei. E aí eu já fico desanimado, tipo, porra, mano, já era pra eu ter tido, tá ligado? E aí a gente fica tipo, pô, o cara chegou em primeiro, até uma inveja que vai fazer mal pra gente, e a gente vai até desmotivar. Desmotiva, tá ligado? Você vê umas pessoas assim, tendo muito mais coisas que você, fazendo muito menos que você, desmotiva e você fala, mano, foda-se, tá ligado? Não compensa. Mas, mano, não é sobre quem vai chegar em primeiro, e sim aonde tu quer chegar. Qual a tua meta? Mostra, tá ligado? Mostra qual é a sua meta. Imprime essa parada aqui no planeta Terra. Vai dar certo se você quiser. Vai dar certo. Eu ia falar que pode dar certo. Mas, mano, se você quiser, vai dar certo. Aí, tropa brindando, isso é frato. Isso é blé. Aí, tropa brindando, isso é fartura. Os bosta invejando, isso é loucura. Tá tudo aí na bandeja. Uns querem ser e outros que ninguém seja. Tá tudo aí na bandeja no sentido de, tipo, aquilo que ele falou antes. Nada é meu, tá ligado? Tipo, a gente nasce, as coisas que estão aqui já estão aqui, tá tudo aí na bandeja. Você precisa se articular, você precisa ser inteligente para fazer com que essas coisas cheguem até você. Tá tudo aí na bandeja. Uns querem ser e outros que ninguém seja. Seja a pessoa que vai buscar na bandeja, não seja a pessoa que, tipo, fica olhando o pessoal ir lá na bandeja e falar, nossa, mano, ele tá indo mal, ele tá fazendo errado. Nossa, eu queria ter ido igual ele, tá ligado? Tipo, para de olhar pros outros, mano. Foca na bandeja, tá ligado? Não tive medo dos sacrifícios e nem dos preços, nem dos pesos. Segui a minha fome, não me perdi nos elogios, fui avante. Mano, olha o que esse cara tá falando, velho. Não, você precisa sacrificar algumas coisas em troca de outras. Você não pode ter tudo. Você não pode ter tudo. Você precisa escolher o que você vive. Não dá para você ter uma vida saudável e beber álcool até entupir todo final de semana e ficar comendo fast food. É tipo essa dualidade que vocês sabem como funciona. Não dá para você ir bem numa prova se você não estudar. Então, mano, não tenha medo do sacrifício. Se você quer, se sacrifica. Você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir alcançar nada se você tiver medo de se sacrificar por isso, tá ligado? Não tenha medo dos sacrifícios, nem dos preços e nem dos pesos. Siga a sua fome. Ele fala, segui minha fome. Não me perdi nos elogios, fui avante. Aqui é a barra. Aqui é a parada que, tipo assim, muito. Quando você começa a perceber o poder da sua atitude, o poder da sua autenticidade, o poder da sua intuição, o poder da sua intencionalidade, caminhos começam a se abrir para você
e o mundo começa a ficar muito mais brilhante. As pessoas começam a enxergar que você tem um brilho diferente, as pessoas começam a perceber que você está mudando, as pessoas, assim, tem muita gente que acha isso ruim, tem muita gente que se afasta de você por causa disso. Tem muita gente que te elogia e é muito, muito, muito tentador, presta atenção no que eu estou falando, é muito tentador você virar um ególatra, você virar uma pessoa viciada na sua, em pessoas que acariciam seu ego, em pessoas que te elogiam, em pessoas que te bajulam, em pessoas que te admiram. Puta, e aí você vai ouvindo aquilo e, mano, é gostoso, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa que estagna, tá ligado? Não deixa você se perder nos elogios, porque vai te estagnar. Porque quando você começar a receber elogios, você fala, puta, sou foda, tá ligado? Cheguei. E não, mano, o mundo, não paro no tempo. O tempo passa e eu ainda tenho muito pra aprender, mano. Lembra que você tem muito pra aprender quando você começar a se perder nos elogios. Aí, mano, esse dinheiro não é meu, esse tênis não é meu, essa roupa não é minha. Eu só tenho a minha vida. Você pode tirar de mim e ela nunca vai ser sua. Ó, esse tênis não é meu. Quando eu cheguei aqui na Terra, ele já existia. Os elementos dele existiam, e ele foi transformado fizeram vários elementos se transformar em um tênis. Eu usei ele, quando eu morrer, ele vai continuar aqui. Esse tênis não é meu. O dinheiro não é meu. Ele chega e ele vai. Essa roupa não é minha. Então, mano, eu não tô dando valor pra essa porra, tá ligado? Tipo, tem muita gente que vive por isso, eu não tô dando valor pra isso. Eu só tenho a minha vida. E até ela você pode tirar de mim, mas ela nunca vai ser sua, tá ligado? Tipo, pô, esse tênis, por mais que ele não seja meu, vai. O cara vê, olha em mim e fala, puta, esse tênis é dele, vou roubar esse tênis dele. O cara rouba, o tênis não é mais meu, é dele. E a vida, mano? Se o cara roubar a minha vida de mim, a minha vida vai ser dele? Não, parça. Então, tipo, eu não tenho nada, eu só tenho a minha vida e mesmo assim, quem tirar ela de mim não vai ter ela. Isso eu acho muito foda pra, tipo, você aprender o que você deve valorizar. E aí, é isso aí, mano. E a música acaba nisso aí. Aparece o refrão mais uma vez e, cara, que da hora revisitar essa obra, de verdade. É assim, é uma música que eu ouço há muito tempo e que às vezes passa um período sem ouvir, aí volta, ouve, puta, lembra como é foda, lembra de uma parte que não lembrava, pensa em outro significado de acordo com uma coisa que você viveu. E assim, ler a letra agora e comentar sobre ela em voz alta foi uma experiência muito, muito da hora pra mim também, que abriu muito mais minha cabeça do que só ouvir a música. Então, muito legal, gostei de gravar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de assistir também, caso tenha assistido até aqui. E espero que tenha sido útil, espero que tenha sido pelo menos tenha te entretido aí. Obrigado pela atenção e até a próxima.